Bom, pessoal, bora falar de Corinthians, tanto bom quanto ruim, nós estamos aqui em todos os momentos, falando de Corinthians, expondo algumas opiniões, comentando algumas coisas das notícias, das repercussões que vêm sendo geradas no Corinthians, né? E vamos começar já por essa daqui, né? Porque é o seguinte, o Corinthians sofreu o transfer ban imposto pela FIFA, tá? E aí, aquela negociação com Ricardo Sgaio, né, foi encerrada, tá? O jogador já havia decidido encerrar as conversas pela demora nas tratativas. Então o Corinthians tinha um problema com o transfer ban, então acho que acabou não dando tanta prioridade assim pro lateral, tá? Esse lateral do Sporting participou de pelo menos 3 reuniões com o Corinthians nos últimos dias, mas não recebeu uma resposta definitiva e agora está aberto aí para propostas, inclusive do futebol brasileiro. Sgaio tem contrato até junho de 2026, quer rescindir amigavelmente com o Sporting apenas quando tiver um novo destino encaminhado. Além do interesse do timão, o jogador também está na mira de equipes da Grécia, tá? Ou seja, então esqueçam contratações pelo Corinthians. Ricardo Sgaio, né, já não faz mais parte dos planos do timão e o Corinthians não pode contratar ninguém nesse momento, tá? Porque sofreu esse transfer ban. A notícia aqui é que o Corinthians não pode registrar novos jogadores no momento. A FIFA aplicou o transfer ban no clube por causa de uma dívida de 6 milhões de dólares, aproximadamente quase 34 milhões de reais, com o Santos Laguna do México, pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado. Para voltar a contratar, o Corinthians precisa pagar essa dívida ou fazer um acordo com o Santos Laguna. Se isso não acontecer, o clube ficará proibido de registrar jogadores por 3 janelas de transferência, incluindo a atual. Assim, os responsáveis pela contratação do Félix Torres, bom, Augusto Melo e Rubão, tá? Fiel na alma aqui, ó. Sofrer transfer ban é ridículo, é amadorismo e passa um recado péssimo pro mercado. Mas além de tudo isso, tem um motivo. Quase 40 milhões de reais pelo Félix Torres, 34, né? Isso é o que piora tudo, parabéns Augusto Melo e Rubão. Mas assim, vamos mais a fundo? Porque sim, esses caras têm culpa. Rubão veio da RT, Augusto Melo é um Pinóquio, mais do mesmo, enfim. Mas vamos mais fundo? RT, renovação e transparência. Quem são os responsáveis por afundar o Corinthians? Os responsáveis para fazer com que o Corinthians chegasse a esse ponto. Quem são os responsáveis? São esses caras aqui, ó. São todos eles. Tá na arte dessa foto aí. Todos eles. Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, Augusto Melo, Stable, Romeu Tuma Júnior, né? O vice do Stable, o Armando Mendonça, principalmente o André Sanches, né? O palmeirense lá, eu esqueci o nome agora, que tá ali também. Entendeu? Essa galerinha conseguiu afundar o Corinthians. E a conversa do estatuto? Não tem não. O Romeu Tuma Júnior que tá aí na arte, tá nem aí pro estatuto. Só enrolando aí a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, nada de estatuto. Esses caras, galera, de verdade, eles simplesmente acabaram com o Corinthians. O Corinthians sofreu transfer ban, não vai poder pagar, pode entrar em acordo, pode. Não sei se vai conseguir entrar em algum tipo de acordo, né? Há informações que também tinha questões do Rojas também que poderia envolvido, que poderia vir à tona, que seriam mais 30 milhões aí, o Corinthians chegaria a quase 70 milhões para pagar assim de uma forma definitiva, tá à vista. Não sei se vai ter esse problema ainda, não sei se é verdade também, é o que estão especulando aí. Mas assim, o Corinthians chegou num ponto lamentável. Tá? O Corinthians está no fundo do poço, o Corinthians está numa situação complicadíssima. 2,5 bi de dívidas, e o clube, cara, o clube só subsiste, o clube só existe por conta da torcida, que engaja, que compra os produtos, enfim. Porque o que esses caras fazem com o Corinthians, assim, o Corinthians pode ter o maior contrato de TV, né? Saiu aqui, ó, que ontem eu trouxe para vocês, que o Fiel na Alma colocou. O Corinthians hoje tem o melhor contrato de TV, um dos maiores contratos de patrocínio master, o maior contrato de fornecedor de camisas da América Latina, um dos maiores contratos de placa de publicidade nos jogos, e mesmo assim consegue dever mais de 2 bilhões de reais. Quase não, é mais, já passou, meu irmão. É muito amadorismo ou muito roubo, não tem explicação o que fazem com o clube. Amadorismo, desculpa, eu desacredito do amadorismo já, tá? Eu já acredito que seja realmente intencional o que esses caras fazem com o Corinthians. É completamente intencional. E eu não vou mais me desgastar, sabe, galera? Falar aqui, gritar, me estressar. Porque é cansativo, né? Cara, a gente só tem notícias ruins no Corinthians. Cadê as notícias boas? Poucas são as boas notícias do Corinthians. Ganhamos do Palmeiras, bem verdade, baita notícia e tal, é muito bom isso, cara. Fortalece o elenco, a equipe. Cara, mas o Corinthians, internamente, é uma bagunça. É preocupante, galera, porque o que acontece interno, eles, cara, influencia no campo. Influencia muito no campo, na montagem de elenco, na montagem de equipe, na contratação de jogador. Então a gente precisa muito se preocupar com o interno do Corinthians e a política externa. Precisa muito se preocupar. O que esses caras estão fazendo com o Corinthians, assim, é lamentável. Aqui, a SAF, né, é a opção hoje que tá tendo pro Corinthians, e um torcedor bem ativo do Fórum do Meu Timão, ele colocou esse assunto agora há pouco sobre a SAF,
que a SAF está se tornando inevitável. Ele colocou assim, ó, nos últimos anos o Corinthians está passando por um processo de sucateamento que extrapolou por muito, mas muito, o absurdo. Esse transfer ban é só uma das consequências desse processo, e o objetivo está claro, repassar o Corinthians barato. Tá? Existe uma forma de tirar muito dinheiro do Corinthians de forma legal, e a SAF é essa prerrogativa. O problema é como esse processo está sendo conduzido. E já tem coro massivo de grande parte da torcida. O comprador chegará com pompa de salvador da pátria, e aí não vai restar outra coisa que não seja torcer muito para que quem adquira o Corinthians não sejam os miseráveis de marca maior. Muita gente leva o argumento de se der errado, vai doer no bolso de quem comprou, a ferro e fogo, mas não entendem que não necessariamente isso é verdade. Peguem, por exemplo, o esquema de fraude das lojas americanas, 42 bilhões, onde os acionistas majoritários ficaram mais ricos e toda uma cadeia produtiva foi afetada. Pega o exemplo do Vasco da Gama, que está em uma situação delicada devido a um grupo escuso que comprou a SAF. O próximo exemplo será o Botafogo, onde o Textor deu um golpe na Ares e está com uma movimentação para lá de suspeita, tentando repassar o clube para uma holding com sede nas Ilhas Caimã. Meu ponto é, não existe solução fácil para o problema do Corinthians. Questione-se se vierem com esse tipo de solução para você. E sim, a SAF está se tornando inevitável, ao meu ver, para beneficiar primeiramente quem está por trás. Será esse o objetivo desses caras? Venderam o Corinthians a preço de banana para eles mesmos, depois deles lucrarem, arrebentarem os cofres do clube e ainda receberem depois um presente de terem um Corinthians definitivamente nas suas próprias mãos? Aí entra aquela questão do Ronaldo junto com o André, junto com o Kia Jurabichan, e chegar e comprar o Corinthians a preço de banana, ficar tudo ali para eles mesmos, né? Entre Andrés, Ronaldo, enfim. Será realmente esse o objetivo desses caras? Porque, galera, de verdade, se esse for o objetivo dessa galera, não for um outro modelo de SAF que nem a da Safiel, né? Que a torcida teria uma parte de envolvimento no controle do clube, na contratação de jogadores, enfim. Se for um modelo pra levar a SAF pra esses caras, levar o Corinthians pra mão dessa mesma galera que hoje tá fundando o clube, cara, vai ser um presentão pra eles. E aí não tem mais envolvimento de torcida, não tem mais envolvimento de nada. E aí nesse sentido eu sou totalmente contra a SAF. Nesse sentido. Nenhum outro modelo, beleza. Mas nesse sentido, pra voltar pras mãos dos mesmos caras, galera, de verdade, não adiantou nada. O Corinthians ficaria mais do mesmo, nas mãos das mesmas pessoas. E é isso. Os caras receberiam um presentão ainda, né? Além de arrebentar com as finanças do clube e terem pros caras, né? De lucrarem muito com o Corinthians, e ainda vão levar de presente a marca, né? E aí vai continuar faturando, né? Então, tipo assim, o Corinthians que se dane o futebol do Corinthians, essa galera aqui é um bando de canalha, vagabundos, ratos nojentos. Eu vou começar a me estressar. Enfim, é isso, né? Então, nesse modelo aqui eu sou totalmente contra, tá? Totalmente contra. Bom, mas bora seguir aqui, porque assim, os caras conseguiram destruir esse clube, tá? Os caras conseguiram arrebentar com o Corinthians, afundar o clube. Outra informação negativa, né? Hoje esse vídeo aqui é só informação ruim, cara. O Yuri Alberto teve uma hérnia inguinal, né? Inguinal, né? Hérnia de novo. Vários jogadores do Corinthians já tiveram hérnia nessa temporada. E é de 4 a 6 semanas, tá? Pra volta dele. Com isso, é praticamente certo que o Yuri Alberto ficará de fora dos seguintes jogos: Bahia, que é em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense, primeiro jogo no caso da Copa do Brasil, Palmeiras, Atlético Paranaense de novo em casa, os 2 jogos da Copa do Brasil, Fluminense em casa. Memphis também deve perder o jogo de ida da Copa do Brasil, enquanto André Carrillo só volta em dezembro. Ou seja, a parte ofensiva do Corinthians hoje está completamente comprometida. Completamente comprometida. Eu falo para vocês, corintianos, a gente não tem um dia de paz nesse clube. Não temos elenco direito, não temos boas opções, não temos time. E os nossos titulares que resolvem para essa equipe, que fazem a gente ser competitivo nas Copas, enfim, não vão estar praticamente disponíveis para o Corinthians. Né? Dorival Júnior conta com as seguintes opções para o ataque contra o Bahia. Guinegão, Hector Hernandes, Thales Magno, Dieguinho, Kaique e Cauê Furquim. Memphis e Yuri Alberto estão fora de combate, enquanto o Romero está suspenso. Então, assim, o Corinthians não tem opções. Tá? A altura. Esses jogadores, reservas, não chegam nem em 50% do elenco principal, né? Na questão da titularidade, da produtividade hoje. Se a gente pegar pra ver, né? A gente tem algumas apostas como o Dieguinho, o Kaique, que sim, tem que serem testados, esses moleques têm que jogarem, mas... Enfim, e... Eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara, numa tristeza hoje. É incrível, galera, é lamentável, sabe? Eu nem sei mais o que dizer. Teve a apresentação do Vitinho hoje também, tá? E o cara colocou aqui, ó, Fé Mundial. O sorriso de quem descobre que vai jogar com o Guinegão e Thales por um mês no ataque. Precisa do Vitinho agora, né? E vamos ver o Vitinho agora atuando pelo Corinthians. Essa alta necessidade que o Corinthians tem
Porque não tem peças. Os caras acabaram com o Corinthians. Literalmente. Aí os escândalos estão aí, ó. Ministério Público em cima, né? Andrés aí, cartão corporativo, Duílio, tá? Fizeram uma zona no Corinthians, Romeu Tuman Júnior, mesmo parceirinho, Armando Mendonça, vice do Stable parceirinho, o Stable, enfim, o Pinóquio que ajudou a trazer mais dívidas, enfim, galera, olha, é isso. Eu não vou me estressar, não. Até mais. Se inscreva no canal, deixa seu like. A gente volta aí com toda a repercussão. Boas notícias do Corinthians, espero. Até a próxima. Grande abraço e vai, Corinthians.